Então, muito boa tarde a todos e a todas as pessoas. É com muito gosto que faço então esta entrevista a uma das fundadoras da UMAR, União Portuguesa Alternativa em Resposta. Esta é uma iniciativa integrada nos 45 anos da UMAR, nesta celebração de 45 anos de histórias, de experiências e de muito trabalho, de muito ativismo da instituição. Portanto, é um gosto estar aqui com a Liliana Póvoas, que é uma das fundadoras da UMAR, e se calhar antes de passarmos ao que era a Liliana há 45 anos atrás, começava por Já nem me lembro. Exatamente. Começava por perguntar quem é a Liliana hoje, o que faz, como é que se identifica, para nos falar um bocadinho sobre si, antes de voltarmos então atrás e à história de como é que a UMAR entra na vida da Liliana, ou como é que a Liliana ajuda a criar esta nossa UMAR de hoje. Sim, como eu entrei na vida do UMAR, eu para já queria agradecer o convite, dizer que é uma honra e que é um prazer imenso ao contactar com o UMAR, reparar que há uma geração jovem, interessada, ativa e pronta a participar com projetos e com novas iniciativas, que deixa quem esteve numa situação de fundar uma organização completamente tranquila e um descanso enorme. Assim fosse para muitas outras situações, mesmo algumas mais formais e mais institucionais. É um exemplo, quer dizer, eu acho que a UMAR é perfeitamente um exemplo daquilo que pode ser feito, daquilo que um grupo, neste caso de mulheres, pode levar a cabo ao longo dos anos. Eu hoje estou reformada, mas continuo a trabalhar voluntariamente, como voluntária, pro bono, na instituição que ajudei também a revitalizar, que tem uma história que nos prendeu a todos muito, que é o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, porque é uma história muito longa, uma história muito viva, muito cheia de acontecimentos, quer na própria instituição, quer até no edifício. Teve aquele incêndio muito conhecido em 1978, que destruiu uma grande parte das coleções e do museu e do edifício, e isso obrigou-nos a um esforço de reconstrução muito grande, e a partir do quase nada, porque apesar de muita coisa se ter salvo, nós na altura nem podíamos mais ou menos perceber exatamente o que é que tinha sido salvo e tínhamos que reorganizar os materiais, mas nós achámos que tínhamos uma obrigação social. Portanto, estávamos em 78, o 25 de Abril ainda estava muito vivo. Tive a sorte de pertencer dentro do coletivo mais geral do museu ao coletivo da geologia, sou geóloga, isso é uma marca importante da minha identidade. Tivemos a sorte na geologia de ter um coletivo muito consciente das suas obrigações sociais e que o museu tinha uma função social a desempenhar, incluindo o diretor, que é o professor Galpim Carvalho, era nessa altura o professor Galpim Carvalho, subejamente conhecido, e essa equipa conseguiu fazer um bocado o que a UMAR faz, que é com poucos ovos fazer omeletes grandinhas e que suscitaram o interesse do público e a afluência do público ao museu e que ainda hoje se reflete no tipo de procura que o museu tem, embora estamos a falar de coisas que aconteceram no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, que foi o auge e toda aquela luta pela preservação do património geológico e todo esse tipo de questões. Portanto, hoje o museu tem muitas dificuldades e, portanto, há um conjunto de reformados, ex-funcionários do museu, normalmente ligados à investigação ou à divulgação, que continua a colaborar com o museu. Há aí 5 ou 6 que continuam a colaborar e a vir regularmente e até ser reconhecida, o Museu pertence à Universidade de Lisboa, a ser reconhecidos como curadores convidados das coleções no museu e pronto, e vamos fazendo isso. Independentemente disso, os interesses continuam os mesmos, que é pelo social, pela política, embora essa parte não esteja ativa neste momento, embora o interesse se mantenha, e o debate e a atenção, mas na realidade já não consigo fazer todas essas teclas em que eu no passado conseguia tocar. E portanto vou fazendo aquilo em que eu acho que tenho a obrigação quase de dar um contributo, porque é muito importante as pessoas conhecerem o planeta onde vivem, como é que são as suas regras, como é que ele funciona, para poderem ter uma vida mais em harmonia com ele. Portanto, perceber essas dinâmicas é fundamental. E como isso é uma coisa que falha muito na cultura científica em Portugal, falha a cultura científica em relação à cultura mais das artes, das humanidades, e dentro da cultura científica essa é uma grande falha. Portanto, o que acontece é que nós, até o próprio professor Galpim, que neste momento
fez 90 anos em agosto, e ele continua a trabalhar, a fazer coisas para os professores, formação para os professores, através do museu, a ir a reuniões aqui e ali, mesmo com algumas limitações físicas que já tem, mas quer dizer, é um empenhamento muito grande e que não é um empenhamento de quem não esteja preocupado com o social e com o político. É a contribuição específica possível de dar para o social e o político. Se eles quisessem ouvir algumas coisas, faziam melhor, enfim, construir coisas em sítios onde nunca deviam construir, mas tudo bem. Mas essa também não é a minha parte é mais a história da Terra, que eu acho que é uma história das mais bonitas que a humanidade consegue contar, ainda por cima assenta em factos reais, não é? Com um melhor conhecimento, uma melhor interpretação e um melhor desenvolvimento à medida que o tempo avança, mas na realidade é uma história absolutamente fabulosa e emocionante até, contada, não com aqueles, contada para as pessoas normais, para as pessoas que não estão introduzidas no tema, mas é uma coisa absolutamente extraordinária. E pronto, e é isto, portanto, continuo a tentar fazer coisas, ser útil à sociedade de alguma maneira, da maneira que eu acho que posso render mais, e pronto. E sempre com esses bichinhos ativos e bichinhos do ativismo e do social. Sim, sempre. Isso é uma presente. coisa que a minha geração foi formatada no ativismo social e não há nada a fazer. Portanto, porque é esta minha geração que também vem aqui, os tais 5 ou 6, e alguns não, mas a maioria foi pessoas que tiveram atividade política. Portanto, que têm a noção do social. E eu digo, se tivesse que fazer, é importante, por exemplo, mesmo para uma pessoa que vem para uma entidade como esta do museu, trabalhar com pessoas, trabalhar com o público, trabalhar em coletivo, a experiência de participação em coisas sociais, em coisas coletivas, em que se tem que contar com os outros, em que se contar com a dimensão dos outros, é fundamental. E acho que é uma escola de vida, não é? A escola é uma escola de vida absolutamente extraordinária e é um privilégio. Eu acho que a minha geração, de alguma maneira, foi uma geração privilegiada, teve muitas coisas complicadíssimas, como a guerra colonial, e que ainda não está resolvida, acho eu, mas foi uma geração que participou muito e, portanto, eu acho que isso foi uma coisa que nos marcou a todos. Quer dizer, a pessoa, quando está um bocado de tempo sem fazer nada, começa-se a questionar, mas é que eu estou aqui a perder tempo, não é? E acho muito interessante o facto da Liliana mencionar isso como também um privilégio, não é? O facto É um privilégio. Eu acho que a minha geração, confesso, foi uma geração privilegiada e que assistiu a coisas e viveu coisas que não é qualquer geração que eu acho que as vive. Se calhar também estou a dizer isto porque não estou a pensar nos que viveram a Segunda Guerra Mundial, que eu já não vivi, mas que ainda me chegaram os ecos, não é? Nasci poucos anos depois, deve ser do baby boom a seguir à Segunda Guerra Mundial, nasci em 47 e a guerra acabou em 45, não vivi aqueles problemas das guerras de Espanha, não sei de que, pronto, mas vivemos uma quantidade de coisas, vivemos 68, a crise académica de 69, já não vivia de 62, só me chegaram os ecos, estava no liceu, a crise académica de 69, vivemos o maio de 68 em França, vivemos uma coisa que foi extraordinária, que foi as associações de estudantes da universidade em 67, se não me engano, 67, 25 de novembro de 67, que houve aquelas cheias em Lisboa, acho que foi em novembro de 67, eu estou a 68 ou 67, não sei, acho que é 67. Houve aquelas cheias em Lisboa, sim, é 67. Houve aquelas cheias em Lisboa e as associações de estudantes, encabeçadas um bocado pelo técnico, talvez fosse a mais politizada e a mais organizada e a mais maior. E, portanto, organizou-se idas aos bairros que estavam nos leitos dos rios e que tinham ficado inundados com as casas térreas, com lama até ao teto, com mortes e mortes e mortes que o governo de Salazar escondeu, mas não sabemos ao certo quantas pessoas morreram, terão sido mais de 500, e que foram levadas pelo rio, e na casa onde eu trabalhei muito tempo, nós íamos em autocarros organizados pelas associações de estudantes, ou no carro próprio. Eu tinha 2 cavalos, tinha sido comprado para aí em quinta mão, que aquilo que era daquelas coisas que não sei como é que aquilo andava, ainda hoje não sei como é que aquilo andava. Então levava os colegas, íamos limpar, lavar, fazer sopa, dar de comer às pessoas, contrastando com as senhoras que hoje talvez não fosse assim, naquela altura, o Movimento Nacional Feminino, que eram as senhoras que estavam lá, vinham com os carros, com os motoristas e estavam na estrada alta,
com os seus aventais brancos, mas não se metiam na lama, e nós era lama por todo lado, até o carro ficou avariado, tinha lama no motor, quer dizer, foi assim uma coisa, íamos às empresas, às fábricas pedir comida, pedir queijos, por exemplo, eu lembro-me de ir a uma fábrica buscar queijinhos pequeninos, doses individuais para distribuir, portanto, aquilo foi um choque com a realidade que aquela geração que apanhou as cheias, o maio de 68, a guerra colonial, não sei se está a ver o que é que isto faz, guerra colonial, maio de 68 em França, a crise de 69 em Lisboa, e já ecos da crise anterior estudantil de 62, da crise académica, e tudo isso misturado e junto, repressão terrível, isso fez o erguer das consciências e o ir ler tudo quanto era político e andar em algumas livrarias, como havia aqui uma ao lado da antiga Faculdade de Ciências, onde está instalado o museu, que era a Escolar Editora, que já não está aqui, tinha os livros, as pessoas já nos conheciam, e portanto os livros proibidos que estavam debaixo da mesa, pronto. Havia ali uma série, li-se tudo, marxismo-leninismo, maoísmo, Cuba, tudo servia para ler, porque tudo era uma esperança de um mundo novo, que não era aquele mundo cinzento em que nós vivíamos, não é? Sim. Aquela sensação de ter sempre atrás de nós colado alguém que nos estava a espreitar por cima do ombro para espiar o que é que nós fazíamos. Não era só aquela questão da política e dos empenhados na política. Isso era, evidentemente, e as prisões, e as prisões, e cada vez sabia mais coisas do que é que se passava nas prisões políticas, e na PIDE, e Caxias, e Peniche, e Aljube, mas era também a vida do dia-a-dia, era uma coisa absolutamente asfixiante. Eu lembro-me, eu já não lembro se tinha casado ou se estava quase a casar, lembro que fui com o meu ex-companheiro, para o pé da Fonte Luminosa, na Praça do Império, lá em Belém, estávamos a ver a fonte, era uma coisa nova, com as luzes, e nós estávamos a ver aquilo. E eu pousei a cabeça no ombro dele. Um polícia bate-me à porta do carro, à janela do carro, a dizer que nós estávamos numa atitude indecorosa, por amor de Deus, quer dizer. Hoje isto é inconcebível, né? Como é inconcebível que uma mulher, para sair, tinha que ter autorização do pai ou do marido, e não sei o quê, ir numa outra fase, tinha que ter um passaporte que nem era dela, era um apêndice, não é? Era ali um apêndice, era uma vida. Eu faz-me muita impressão quando hoje vejo pessoas a tenderem para posições políticas e organizações políticas, organizações entre aspas, porque não sei se estão muito organizadas, mas e organizações políticas que no fundo estão a dizer que aqueles tempos é que eram bons e que de alguma maneira se aproximam destas mentalidades. Eu penso que isto já, quer dizer, a gente pensa que hoje já não é possível, mas ao mesmo tempo não sabe muito bem, não é? Quer dizer, há sempre aquela dúvida. E pronto. Obrigada, Helena, por este percurso também histórico. Sim, se calhar faltaram-me coisas, isto é espontâneo, é claro, o que me lembrei no momento. Sim. Claro que sim, mas é neste contexto histórico que surge então a União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. E agora pedia-lhe que nos explicasse um bocadinho melhor como é que o seu envolvimento nesta UMAR surgiu, como é que surge esta iniciativa, este interesse, como é que surge a ideia, como é que surge a sua participação na sua vida pessoal. Deste caldo todo que eu lhe falei, que é anterior ao 25 de Abril, eu parei mais ou menos uns anos antes, não é? Misturado com vivências na faculdade, que era uma faculdade com uma associação que lutou muito, que foi fechada várias vezes, a Associação de Ciências foi fechada várias vezes e tudo isso, com uma passagem anterior pela ação católica, que eram os católicos progressistas, uma sensibilidade também para a luta anticolonial, que me veio também a partir muito disso. Quer dizer, há ali uma componente do social que depois entronca na associação, que depois há um patamar político que é passado para fora do ambiente original. Não sou uma pessoa que esconda ou que ponha de parte isso, porque eu acho que isso também teve um papel muito importante na minha formação. Portanto, todo esse conjunto de coisas. E o que acontece é que, eu acho que me perdi um bocadinho agora no percurso, portanto, quando se dá o 25 de Abril, já tinha alguma atividade política, não partidária, mas tinha, portanto, acompanhando o movimento estudantil e acompanhando alguns movimentos anticoloniais, não sei o quê. O que é verdade é que quando se dá o 25 de Abril, eu estava a acabar o curso, estava a fazer o trabalho de estágio, que no fundo era quase como um atual mestrado, era o último ano, mas aquilo era uma coisa que raras pessoas faziam num ano, pronto, que é o meu caso.
E fui apanhada nessa situação. Tinha-me casado há pouco tempo, e o que acontece é que... e era monitora na faculdade, portanto, era já monitora, os alunos dos últimos anos podiam ser monitores, caso tivessem boas notas, médias, não sei. Era monitora. E o que eu sei é que eu desapareci, só vinha aqui dar as aulas que tinha que dar, à faculdade, e eu desapareci para aí durante um ano, porque aquilo foi uma... ia dizer quase uma verdadeira coletiva, foi assim uma coisa, uma festa coletiva. É muito impressionante, porque... é muito impressionante, eu assisti a coisas e agora de repente estão a passar imagens pela cabeça, mas desse percurso todo, o que eu queria ressaltar, as pessoas já conhecem o que é que se fez, o que é que não se fez, e os golpes do 28 de setembro, isso tem a ver com o nome da organização, que eu também queria referir isso, porque eu não sei se alguém referiu daquilo que eu vi, também não vi tudo. Quer dizer, cheirei em todas, mas não vi tudo inteiramente. Ia dizer que o que eu acho mais extraordinário, que eu acho que tenho muita dificuldade em fazer sentir e em transmitir, quando falo disto com outras pessoas, sobretudo com os escalões etários mais jovens, é a vivência que nós tivemos do que é solidariedade, do que é fraternidade, do que é... Parece que as pessoas tinham... não sei qual é o termo que eu ia dizer, mas que tinham sido renascido numa pureza inicial. É assim uma coisa estranha, mas quer dizer, eu dou um caso concreto trivial, que não tem nada a ver com política, que é assim, eu na altura vivia em Sintra, a 1 km e tal da estação, e vinha para Lisboa, apanhava um autocarro e depois apanhava o comboio, o autocarro para a estação. Às vezes perdia o autocarro, ou não vinha exatamente à hora em que havia autocarro, não havia autocarros assim a todo momento, não é como em Lisboa. E eu lembro-me que era ir pela rua abaixo, pela estrada abaixo, e era frequente haver pessoas que eu nunca vi pararem o carro para oferecer boleia, que é uma coisa hoje impensável. Eu não entraria num carro que me oferecesse boleia de um senhor qualquer que eu nunca tinha visto. Mas naquela altura era normal, quer dizer, ou seja, as pessoas faziam aquilo com a melhor das intenções, de solidariedade, de fraternidade, e a pessoa que era convidada a entrar entrava com confiança. Isto é uma coisa extraordinária. Quer dizer... E depois outra coisa é, e visto muito nas mulheres, que é as mulheres adquirirem competências, agora há a palavra, o empoderamento, que é uma palavra, adquirirem competências, e a alegria que isso era, a força que isso dava, a energia que isso dava, a autoconfiança, a autoestima que estava dominada pelos maridos, pelas sogras, pelas mães, pelos pais, por tudo, não é? Pelos irmãos, homens também. Essa autoestima, aquela poesia da Maria Ferreira da Costa, não é? Elas fizeram, não sei o quê, disseram à mãe que iam à cidade lutar por... é tal e qual, aquilo é exatamente, é inacreditável. As mulheres ganharam, e até mesmo mais recente, basta uma formação que as pessoas percebam. Havia aí uma coisa qualquer que o Mar também organizou aqui há uns anos, que eu acho que tinha a ver com costura ou qualquer coisa, a Manuela deve saber, que eu acho que passou por ela. As mulheres, que não sei se eram aquelas mulheres da Pragal que ela falou, as mulheres de posse de uma coisa que afinal são capazes e que são estimuladas e que se lhes diz são capazes e vocês são capazes e têm capacidade e têm competência, mesmo que quase analfabetas, que era o caso na altura, não é? A maioria da população, pai, 60 ou 40%. Isso não era alfabeto funcional, sabia juntar as letras, mas não conseguia interpretar uma frase que tivesse mais de 2 linhas, não é verdade? Isso é uma coisa absolutamente, é ver as pessoas nascerem de novo com uma outra atitude. Claro que eu acho que isto tudo me ressoa um bocado com a evolução que a democracia teve, mas na realidade é uma coisa absolutamente extraordinária. Foi um privilégio absolutamente inacreditável ter assistido e ter vivido isto. É uma coisa que não dá para esquecer, é uma coisa, ver as pessoas, a capacidade de organização que as pessoas manifestavam, e não digo só as mulheres, também os homens, estou a pensar até nas coisas no Alentejo, nas cooperativas, nas fábricas, comissões de trabalhadores, o que é que as pessoas conseguiam fazer, o que é que as pessoas sabiam, como é que as pessoas aprenderam tanto a saber lidar com conteúdos, com conceitos, é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma coisa, quando as pessoas dizem, preciso alguém que dirija, é preciso não sei o quê, e eu, até mesmo, agora voltando ao coletivo profissional, tive a sorte de viver este período num coletivo que todo ele afinava mais ou menos pelo mesmo diapasão, portanto, responsabilidade social, organização entre nós fazíamos reuniões dos trabalhadores, dos funcionários, e apresentávamos propostas de trabalho à direção, não estávamos à espera que a direção
nos apresentasse quando achávamos que havia qualquer coisa que da nossa atividade nós percebíamos que precisava ser feito. Portanto, foi sempre uma escola, no mar, na política, na vida, na rua, com as pessoas, pronto. Foi sempre uma escola e no trabalho também, portanto a coisa está muito interiorizada, e a pessoa não consegue deixar de ter essa prestação social e de ser interventiva, não consegue deixar de intervir. As pessoas até dizem, mas tu agora estás reformada, se calhar já não devias dizer isso, ou que era preciso fazer não sei o quê. Não, eu digo, olha, eu digo o mais humildemente que puder, se as pessoas aceitarem, se não aceitarem, mas eu digo. Claro, todos esses caminhos se vão cruzando e vão fazendo. Sim, mas há uma coisa importante que eu não sei se foi dito por causa do nome da UMAR. Portanto, neste contexto, a UMAR aparece a União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Revolucionárias é fácil de entender, porque nós estávamos a viver o PREC, a Revolução e os sucedâneos e tudo isso. Mas o que é verdade é que durante alguns anos, que foi passando depois mais calmamente, mas durante alguns anos, que neste momento estava a tentar delimitar quantos, mas não sou capaz, na realidade o perigo do fascismo se reerguer existia, não é um medo que tenha ficado de traumas de não sei o quê, não. Por exemplo, havia os ataques às sedes dos partidos de esquerda no Norte, como é que aquilo se chamava? O ELP e o não sei o que mais, o MDLP, portanto eram organizações de extrema-direita, assaltavam as sedes do Partido Comunista, do MDP, houve coisas da UDP ainda também assaltadas, portanto todas essas organizações que estavam a lutar no terreno foram, houve ataques, houve incêndios, tentativas de incêndio, houve uma quantidade de coisas, até me lembrei de uma cena um bocado caricata, mas não vale a pena estar a perder tempo com ela, portanto, essa coisa era presente, a tentativa de golpe no 28 de setembro, o 11 de março, portanto, havia ali um caldo das pessoas que estavam a querer lutar contra o 25 de Abril, que tinha expressão em algumas organizações e que lutavam por isso. Por exemplo, o incêndio da faculdade de 1978 foi reivindicado através de um comunicado nos meios de comunicação que existe aí, agora podia até procurar, não, existe aí digitalizado, até temos digitalizado, num jornal, e o incêndio da faculdade foi reivindicada por uma organização chamada, deixa eu ver se eu, CODECO, que era Comando Operacional de Defesa da Civilização Ocidental, CODECO, Comando Operacional de Defesa, e o CO no fim. Portanto, e porquê? Porque a Associação de Estudantes era uma organização de esquerda, aliás, eles achavam que havia, e sequer haveria, grupos marxistas-leninistas que estavam por trás da associação, e o incêndio começou exatamente na sala da Associação de Estudantes. Portanto, era mais um atentado, provavelmente eles nunca pensaram que fosse um incêndio assim, pensavam que ia queimar a sala, mas não sabiam que aquilo estava num pré-fabricado, que funcionou como uma tocha e pegou fogo ao edifício, e depois houve uma série de contingências, porque os carros não entravam, os carros de bombeiros não cabiam nas portas, as bocas de incêndio não tinham pressão, bom, enfim, pronto, não interessa. O que interessa é que foi um atentado aparentemente de extrema-direita. A polícia nunca conseguiu provar isto. E, portanto, ficaram na dúvida se realmente tinha sido ou se na realidade tinha sido alguém a querer se aproveitar estupidamente, não é? Da situação. Mas isso aconteceu, portanto, existe essa atitude aconteceu. Tenha sido ou não, porque o estrago foi de tal ordem que não havia provas nenhumas que tivessem ficado para se poder chegar a qualquer conclusão, também acredito nisso. Tenha sido ou não, o que é verdade é que se não foi, se eles quiseram aproveitar, é porque havia essa pressão da extrema-direita no sentido de derrubar o 25 de Abril. E, portanto, é por isso, nesse ambiente em que ainda se gritava nas manifestações fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre, mas fascismo nunca mais, os fascistas não passarão, e que fomos para as entradas de Lisboa, eu concretamente estive na ponte 25 de Abril a revistar os carros porque se pensava que iam passar armas, e algumas passaram, porque houve uma carrinha funerária que fugiu ao controle, ainda disparou tiros que não acertou a ninguém, felizmente, mas pelo menos tiros para o ar, para os piquetes, e também houve piquetes nos barcos, em Cacilhas, e houve piquetes noutros sítios. Eu estive naquela zona ali porque eu andava a fazer atividade anticolonial numas coletividades lá do outro lado. Portanto, havia de facto esse perigo, e por isso é que a UMAR assumiu isso no nome, até porque com a noção de que
do que era a vida das mulheres antes do 25 de Abril. Portanto, tinha todo o sentido perante uma ameaça latente que se sentia, mesmo que não houvesse força, como se provou, para conseguir derrubar o 25 de Abril completamente, mas na realidade havia a noção que antes do 25 de Abril a vida das mulheres era uma coisa absolutamente aviltante, não é? Tratadas como seres humanos de segunda. E precisamente nesse sentido, e depois quando surge então aqui a UMAR, e as antifascistas revolucionárias, quais foram as primeiras temáticas centrais, quais foram as primeiras lutas que a Liliana teve a oportunidade de travar? Eu também não disse como é que me pararam ao mar. Eu acho que tinha ao mar porque fui convidada pelas pessoas que naquele momento estavam a organizar ao mar. Portanto, destes conhecimentos, destas participações políticas variadas, e há ativistas e ativismo social. E, portanto, e foi por isso, e eu achei que sim, porque eu não tive talvez uma vida que me tivesse colocado muito numa situação de inferioridade em relação aos meus colegas homens. Não tive, por acaso não tive, nem no liceu, tive sorte de estar num sítio privilegiado, nem na faculdade, que era um curso, a geologia, normalmente, antes da minha geração, vamos lá, era considerado que era um curso para homens, mas no meu ano éramos poucas e éramos 7 pessoas, 6 raparigas e um rapaz, coitadito. Ainda hoje continuamos muito amigos, mas, portanto, tirando o caso de um professor, que eu achei que havia ali uma discriminação positiva em relação ao rapaz, na realidade, nem nos professores nunca notei absolutamente nada. Eu não notei. Mas é claro que depois, com a participação feminista, a pessoa vai percebendo que há pequenas coisas que às vezes não... É normal, não é? A pessoa não estava preparada para as ver, a gente só vê aquilo que já está preparado. Não tão explícitas, tudo que foge assim um bocadinho mais ao explícito, às vezes passa um bocadinho despercebido e só mais tarde. Mas mais tarde a gente vai recuperar, diz, olha, vi já a coisa, pronto. Mas estava-me a perguntar, desculpe... Dos temas centrais, das principais e primeiras lutas. Fundamental, portanto, neste movimento todo o que predominava era a luta por condições de trabalho e por a afirmação do poder dos trabalhadores na sociedade. E, portanto, aquilo que eu recordo, posso estar a esquecer-me de coisas, mas a componente essencial eram os direitos das mulheres enquanto trabalhadoras, salário igual, trabalho igual, salário igual, a questão dos despedimentos, que sempre as mulheres foram, e continuam a ser mais despedidas, a discriminação por serem mães, que é uma coisa absolutamente estúpida da sociedade, que a sociedade via, era dar prémios às mulheres que eram mães, como nós estamos a ver agora, que a questão demográfica, não é? Não é criar condições para as pessoas não poderem ter filhos, portanto, tudo ao contrário. Portanto, nessa altura já nós, isso era uma questão muito importante. Depois, mais tarde, apareceu a questão do aborto, mas é muito diferente das lutas de hoje. Não quer dizer que estas questões que eu estou a enumerar, que nos dominavam o trabalho na altura, não existam ainda hoje. Eu acho que elas ainda existem. Mas há outras coisas que apareceram e essa luta vai-se fazendo também. Mas há outras coisas que apareceram e que vocês estão a pegar e que estão a desenvolver em projetos, em atividades, em conferências, em debates, em tudo, e mais alguma coisa. E o que acontece é que havia coisas que na altura a gente nem... Porque, se bem que tenha havido um PREC e que tenha havido uma atitude revolucionária, era muito em... é a questão da liberdade como é que se diz? A liberdade de... eu agora tive uma branca. Poder falar das coisas. A liberdade de expressão era, também fazia parte, e para as mulheres também era importante, não é? Eu ainda me lembro que uma coisa é nós estarmos num coletivo, naquela altura, de homens e mulheres. Hoje já temos outra força, já conquistámos outra, a sociedade toda a nível mundial, tirando aqueles casos graves do Afeganistão e outros parecidos. Mas, a nível mundial, a mulher conseguiu um estatuto que já lhe dá o direito de fazer determinadas observações e de afirmar certas coisas em público. Mas naquela altura era um bocado complicado. Mesmo já houve outras pessoas que disseram o mesmo entre as pessoas que se consideravam revolucionários, os homens, era um bocado difícil, eles não percebiam o que nós estávamos a dizer. Nós podíamos estar numa reunião com homens e mulheres e defender determinado tipo de coisas para as mulheres. Aquilo era uma coisa que para eles entrava... Não tinham vivência e nós ainda não tínhamos aquela força de expressar essas coisas. E outra coisa que eu me lembro bem é
Mas isso também em grupos minoritários acontece. Minoritários podem não ser minoritários. Minoritários em relação que era a força que nós sentíamos, a confiança e as certezas que nós sentíamos quando estávamos juntas. Isso era um momento de reforço das nossas posições e das nossas convicções, porque entendíamos, pronto, falávamos a mesma língua, tínhamos as mesmas referências, os mesmos problemas, e portanto isso era uma coisa extraordinária, era também uma experiência que eu acho fantástica da UMAR, mas eu acho que isso acontece sempre, pronto, não é? E que eu acho que logo a primeira palavra do nome desta instituição, não é? A união, é bonito por isso mesmo, não é? É mesmo uma união, neste caso. E tem sido sempre uma união, continua a ser, porque mesmo as que estávamos ligadas a organizações políticas, e naquela altura havia um combate político muito grande entre as organizações mesmo de esquerda, a UMAR sempre foi aberta a tendências variadas, o que às vezes é considerado estranho pelas pessoas mais ortodoxas, porque havia também mulheres que não colocavam estas questões da diferenciação em relação aos direitos das mulheres. E, portanto, entravam na concepção geral e até como esposas aceitavam, como a Anália falou, dos camaradas que eram capazes de não sei o quê, aceitavam essa situação. A mulher tem que ir atrás do marido. A mulher tem que ir viver a vida do marido, não pode viver a sua própria vida. Isso para mim foi sempre uma coisa completamente impensável. Pronto. Se calhar por isso a pessoa faz determinadas opções e sofre determinadas consequências. Mas pronto. E a Liliana mencionou aí algo que também vigorou, pelo menos naquilo que eu, como membro recente da UMAR, sinto, que é sempre um grande espaço para a abertura, para a comunicação. Há uma união muito grande no sentido dos direitos humanos, mas há sempre espaço e abertura para reflexão conjunta, para comunicação, para debate, para opiniões e desde posições cedo, diversas. A luta do aborto, eu acho que a Manuela Tavares referiu isso, a luta pelo aborto foi um encontro de organizações muito diversas, algumas até se calhar que em termos de visão da sociedade não tinham a visão da maioria de nós, mas não interessa, nós uníamos, fizíamos reuniões e não sei o quê, e íamos todas juntas e pronto. Havia espaço para a democracia, não é? Sim, mas isso foi uma coisa que deu uma grande força ao mar, e porque a certa altura eu tenho a vaga impressão que havia pessoas mais ortodoxas, no sentido que eu estava a falar antes, que achariam que o mar não valia a pena, não tinha sentido, mas nós impusemos que sim, que ela tinha sentido e que fizessem o que quisessem, que nós não desistíamos. E isso vingou. E fizeram valer até hoje. E essa união, talvez até hoje. Eu estou a dizer, talvez aos 30 anos tenha acontecido. Eu ia perguntar exatamente isso, se a Liliana não Olha, está o acharia... bichinho. Caso ele bem, também tem direito a falar. Eu ia perguntar exatamente se considera que ainda não faria sentido continuarmos a falar da União de Mulheres Antifascistas, não é? Que também continuam nestas lutas e que também continuam revolucionárias, embora noutra escala, noutro contexto, mas se considera que hoje em dia vivemos algumas ainda formas de fascismo, que o fascismo continua de alguma forma... Eu acho que em toda a sociedade nós temos marcas muito fundas. Talvez não tenha muito sentido hoje, seria um bocado difícil de compreender a sociedade em geral se designarmos antifascistas, mas isso é uma coisa, mas acho que nós temos que estar atentos às manifestações, porque 40 anos de fascismo e séculos de Inquisição antes criaram um caldo que... eu acho que as mentalidades, mesmo comparado com outros países da Europa que não tiveram a nossa história, ainda estão muito conservadoras. Ainda há muita gente a dizer faz falta um Salazar, não é? Isto a mim é uma coisa que me aflige, que me arrepia. E há pessoas a votar em partidos que são contra elas e as pessoas não percebem os interesses. Ainda hoje as pessoas não percebem os interesses que cada partido defende, porque na realidade eles defendem interesses de determinados grupos sociais, não é? E portanto... essa não compreensão, eu acho que é preciso voltarmos o que eu acho é que, independentemente do nome, que eu acho que isso não seria um bocado rebarbativo, um bocado estranho voltarmos a isso, mas a tarefa de descodificar determinado tipo de posições e de explicar onde é que elas podem levar, eu acho que sim. Nós estamos a ver na Hungria, na Polónia, desculpe, a questão do aborto andar para trás. Eu tenho a certeza que um governo de direita aqui vai fazer andar para trás a questão do aborto e outras, mas pronto.
essa é uma questão que vai andar para trás, não é? E portanto, é preciso essa mentalidade um bocado retrógrada, que ainda existe. Nós vimos as manifestações contra a lei do aborto e as coisas que as pessoas diziam, matar os velhinhos, que é de um obscurantismo. Esse obscurantismo, estou completamente de acordo com o que a Arália disse, que esse obscurantismo prejudicou muito o país e está a prejudicar até em termos de desenvolvimento. A ignorância, a falta de formação, está a prejudicar o desenvolvimento deste país. Os países do leste avançaram muito mais do que nós avançarmos em termos de produtividade. Pois claro, eles tinham, com todos os problemas que tiveram, na realidade, eles tinham, a nível de educação e de saúde, podiam não ter mais nada, mas isso tinham, e isso reflete-se. Portanto, a questão da educação é uma questão fundamental, nós temos que trabalhar isso, mesmo para aquelas pessoas que quase que já não estão em idade ativa, mas há um caldo na sociedade de informação que estão sempre a puxar para trás, porque não têm determinado tipo de formação, não chega. Quando estou a falar de formação, não é tecnologias, também, mas não é tecnologias e não sei o que só, porque a gente também vê a Holanda, que é um país, e às vezes tem cada posição do arco da velha, não é? Ou seja, é a formação até no domínio do social, e tudo isso é necessário, da política, daquela cadeira que há pessoas que querem acabar com ela, que se acabará. Para a cidadania. Exatamente, pronto, isso é um caso típico. Mas pronto, portanto, eu acho que é preciso estar atento, porque na realidade a sociedade ficou muito marcada, e mesmo às vezes jovens que a gente parece impossível que defendam certas coisas, que nós devíamos defender sequer aos nossos avós, isso ressurge, porque culturalmente está entranhado nos ossos. A próxima questão é efetivamente relacionada com Eu não sei isso. se houve alguma coisa que não disse que a Cátia quisesse que eu tivesse dito. Está ótimo, Liliana. Todas as suas partilhas estão a ser extremamente interessantes. Não, mas eu não sei, eu acho que houve qualquer coisa que me perguntou que escapou, mas não sei. Se hoje vivemos novas formas de fascismo, se o fascismo continua aqui está a por baixo, aquele bichinho cinzento ali, eu acho que ainda tem, sim, e que quando está pujante a luta e a sensibilidade ao social, ele encolhe. Mas quando há qualquer coisinha que lhe dá a mão, como nós temos de ver com os partidos de extrema-direita agora e de direita a surgirem novos, ele arrebita. Portanto, aquilo está lá por trás, aquilo não está resolvido. E o que me espanta e o que me incomoda é que nas novas gerações, olha, por exemplo, os namorados continuam a bater nas namoradas e as namoradas acharem que o ciúme é uma coisa normal e que, pronto, não é? Portanto, e que bater é normal e que o ciúme é uma prova de amor, quer dizer, todo esse tipo de coisas a mim fica completamente surpreendido. Portanto, temos que lutar contra isso tudo. Continuamos a ter que lutar contra isso tudo, no dia a dia, na conversa, pronto. E em todo lado, e nas organizações também. E daí que voltamos àquilo que estávamos a dizer há bocadinho, da importância da UMAR continuar a ser uma instituição presente, atuante, ativista. Porque a questão dos projetos para mim é muito importante, porque eu acho que eles são credibilizadores da atividade e da seriedade da organização. Não sei se isto é de formação profissional, ligada à ciência, mas na realidade eu acho que são. Quer dizer, eu quando penso na UMAR dos primeiros tempos e quando penso agora, isto é quase uma instituição, quer dizer, não no sentido pejorativo, de paralisação, de cristalização, mas é uma coisa extraordinária. Pronto. É um orgulho que eu tenho. É um dos orgulhos da minha vida. Que bom, que bom, que bom. E também, voltando aqui um bocadinho àquilo que a Liliana estava a dizer há um bocadinho, que mencionou a violência no namoro enquanto bastante presente nos dias de hoje e que incomoda, exatamente. Que desafios é que a Liliana, enquanto ativista, vê nos dias de hoje, além, claro, daquilo que já fomos falando, mas quais é que considera que são as causas mais atuais que a UMAR tem de enfrentar ou que a UMAR tem enfrentado nos últimos anos, por comparação com o início da história da UMAR, não é? Quais é que para si são os desafios mais atuais ou as lutas até que se avizinham? As que se avizinham, eu acho que o que estão a fazer agora, eu acho que estão a fazer aquilo que eu acho, por exemplo, eu ia dizer, comparando, uma das coisas que eu acho extraordinário e que a UMAR tem feito e que eu acho que a sociedade está a mudar, mas a gente sabe sempre que às vezes muda superficialmente, às vezes as revoluções têm isso, é como se fosse uma enxurrada que corre e derruba uma quantidade de coisas, mas não chega a penetrar na terra, e é isso que eu acho que é preciso, não é? Há uma enxurrada, derruba, como houve o PREC, que derruba uma quantidade de coisas, aparentemente
há mentalidades que mudaram, mas depois lá por baixo há ali aquela coisa que tem anos e anos e anos de sedimentação, e pronto. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho, que eu diria, no tempo em que o Omar começou, as questões da sexualidade, da homossexualidade, dos trans, é uma coisa completamente impensável, nem nos passava pela cabeça, nem nos atreveríamos, porque isso era uma coisa que éramos logo desconsideradas. Portanto, isso era uma coisa absolutamente atentatória de tudo e mais alguma coisa. Nunca se pensou nisso em direitos humanos, e como agora acontece muitas vezes, aqueles casos de trans que são assassinadas ou assassinados, portanto, nunca ninguém pensou nisso. As pessoas pensavam naquilo como uma doença, e ainda pensam, porque ainda há pessoas que querem pôr os filhos a tratarem-se como se aquilo fosse uma doença, não percebendo que é uma coisa, cientificamente, até tem alguma lógica, porque há um máximo e um feminino e masculino, mas depois pode haver, pronto, enfim, ou seja, é uma coisa absolutamente inacreditável, quando a gente hoje sabe, quem estuda, quem não tem preconceitos, que há crianças que aos 3 anos já não se sentem bem no seu género, não é? Claro. Portanto, isso é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária. Eu acho que a luta, se lutarmos também pelas liberdades de mulheres em países que estão a ser muito ameaçados, como o Afeganistão e outras situações do tipo, também estamos a lutar pelo nosso próprio Estado, porque estamos a veicular e a definir e a defender determinado tipo de valores e de preocupações. Isto parece um bocado incongruente com o facto de eu não participar muito, mas olha, pronto, tento no dia-a-dia, na Também vida. Temos outro tipo de limitações, não é? De tempo, exatamente. Não conseguimos É estar em todo lado não, ao mesmo tempo. Não, então, eu acho que há situações que eu acho que são importantes, e acho que temos que nos preparar, que eu acho que era importante fazer coisas no sentido de... e havia coisas na altura que já se passavam, alguns grupos faziam, aquela história da queima dos tiãs, aquilo era uma coisa, um escândalo absolutamente extraordinário e tal, e até nós tínhamos determinados objetivos que depois também não eram muito compatíveis com isso, porque tínhamos outras prioridades e tínhamos que atender a essas prioridades e pronto. E algumas coisas também não estariam bem formuladas. Mas pronto, mas sempre houve uma abertura. Era um espaço de exploração, não é? Estavam Exatamente. a ser corajosas suficientes para desafiar o fascismo. As mentalidades dominantes e tudo claro isso. Que sim, portanto só isso já exigia uma enorme coragem. O que eu ia dizer é que eu acho que uma coisa importante neste momento, tendo em conta o que está a ver, que está a acontecer no país e o que pode eventualmente ainda piorar, não é verdade? É haver atividades que exatamente, não digo só falarem do passado, porque as pessoas, já foi, agora já não volta. Não tenho tanta certeza, mas claro, com formas diferentes, mas estou a ver o que está a passar na Polónia, estou a ver o que é que está a passar na Hungria, estou a ver o que é... Portanto, e não acho assim uma coisa tão irrepetível como tudo isso, não estou a falar, pronto. Também já não é preciso aquela pia de bacoca estúpida e hoje há muitos métodos para controlar as pessoas, nós estamos controladíssimos, não é? Basta ir ao multibanco, sabem onde é que nós viajamos, o telemóvel, sabem onde é que nós estivemos. Uma coisa que me irrita, se tenho a localização no telemóvel, é chegar ao fim do mês e o Gmail pôr-se-me a dizer onde é que eu estive, até com fotografias e tudo dos sítios onde eu estive. Eu fico pior que estragado. Não consigo. Isso acho que é da vivência daquelas pessoas que viveram debaixo da PIDE, não é? Isso é uma coisa absolutamente... só o ponho quando preciso mesmo, absolutamente. É uma coisa que é... Pronto, ainda continuo a escrever na agenda, a lápis, que era uma coisa que nós... Por acaso, por 2 razões. Uma é porque os geólogos, quando vão para o campo, também não escrevem a tinta, porque se chover, borra, e o lápis não. Mas a outra coisa é porque a gente escrevia a lápis, porque se tivesse que engolir a folha de papel, não tinha tinta, não é? Enfim. Portanto, são coisas que ficam, que são tão estruturantes, como ficam em mim estas, noutros que defendem posições contrárias também hão de ficar as estruturantes de quando cresceram, no ambiente em que cresceram, não é? Portanto, por isso é que eu digo, eu acho que é muito importante a UMAR desmontar determinados conceitos, remetê-los para os direitos humanos, remetê-los para uma quantidade de coisas,
situá-los, conceitos que estão a nascer e desmontando. E não é cedo para fazer isso, porque eu acho que as coisas estão a avançar mais depressa, às vezes parece-me que mais depressa do que aquilo que nós gostaríamos. Pelo menos do que gostaríamos, claro que sim. Liliana, gostava também de lhe perguntar, numa espécie de uma mensagem mais final, se assim quisermos, que conselhos é que daria a uma pessoa ativista, homem, mulher, mas aqui mais voltado no âmbito da atuação da UMAR, mais em termos de direitos humanos? Eu acho que há uma questão que é fundamental, e talvez isso tenha a ver com as minhas origens, que é origens políticas, sociopolíticas ou culturais, ou o que queira, que é fundamental conseguirmos entrosar com as pessoas. Portanto, não podemos fechar-nos numa sede, num espaço onde não tenhamos outras pessoas, as pessoas que quando nós pensamos nos nossos objetivos são o alvo da nossa atividade, na realidade, que não é também uma atividade, vamos lá ensinar-lhes, não, é construir, temos que construir, as coisas têm que ser construídas com as pessoas, a partir das pessoas, não podemos estar numa torre de marfim, não podemos, eu acho que muita política que até inicialmente teria objetivos sociais e corretos, na realidade acaba por funcionar mal ou não funcionar, porque há um desligamento. A falta de contato com as pessoas. É abstrato, não é vivido no cotidiano, entrosado com as pessoas, construído com as pessoas. E a pessoa aparece como quem está a debitar uma mensagem, não pode ser. A pessoa tem que construir essa mensagem no dia-a-dia com as outras pessoas. Eu acho que é a questão fundamental, e depois o resto é continuarem como estão a trabalhar, que eu acho que estão a trabalhar muito bem. Muito obrigada, Liliana. Só mesmo antes de terminarmos, e obrigada por essa mensagem também do contacto, do entrosamento com as pessoas. Com as pessoas, entrosamento é fundamental. E também criar esta empatia, não é? Empatia com as pessoas, é a questão, a palavra é mesmo essa, é empatia com as pessoas. As pessoas sentirem que não é um corpo estranho a elas que vai ali, mas é uma vivência em conjunto. Não é fácil, às vezes não é fácil. E também dar esta mensagem de que não estão sozinhas na luta, seja a luta qual for, já vimos que são várias e todas muito importantes, mas haver de facto esta sororidade que a Liliana mencionou logo no início e que faz tanto parte da sua geração, mas que nós também queremos trazer mais presente. A vossa geração até encontrou uma palavra bonita, que é essa da sororidade, para explicar a situação. Nós não encontramos, vivemos sempre a correr, sempre a mas as coisas passavam a uma velocidade incrível. Mas a palavra é bonita, sim. É verdade, é verdade. E portanto, a Liliana, queria só lhe perguntar se há mais alguma coisa da sua história, do seu envolvimento com o mar ou do mar que gostasse de partilhar connosco, ou se teve a oportunidade de ir dizendo tudo aquilo que gostaria. Sim, enquanto íamos falando, às vezes apareciam-me cenas, mas não são coisas mais pequeninas que um dia numa conversa podemos abordar, mas não tem assim nada, não traz nada de novo em relação àquilo que... Sabe que essas curiosidades são também parte da história, são também parte muito interessante de conhecer o contexto, não é? De saber exemplos, saber situações concretas, caricatas. Há uma história que no outro dia, na entrevista da Manela Tavares, me fez lembrar. É mesmo uma anedota, é uma historiazinha. Ela falou que nós íamos para a porta da Standard Elétrica distribuir comunicados e vender Mulher de Abril. A Mulher de Abril saía, trazia sempre coisas e falava às vezes das lutas, não é? Ela própria trazia informação sobre essas lutas e nós também procurámos aprofundar, conhecer a história do movimento feminista, o 8 de março, por exemplo, como é que ele surgiu, uma quantidade de coisas, e a história das mulheres, da família, é muito importante a história da família. As pessoas, é uma formação, por acaso até na altura existiu um curso qualquer, não tinha a ver com o mar, que eu frequento, e acho que perceber a história da família é uma coisa bastante interessante também. Mas o que eu ia dizer é que nós fomos para a porta, e nós chegávamos, como a Manuela contou, e às 7h30 da manhã, que elas entravam às 8, começavam a entrar antes, não é verdade? E quando chegávamos, punhamos o carro, que a Manela fala-me num Renault, mas na minha memória está um Mini. E então éramos uns 4 ou 3, não sei, e íamos distribuir. E quando chegávamos, não havia carros ainda nenhuns, mas aquilo tinha um parque de estacionamento fora da porta,
tinha, eu acho que era a Standard, que era em Cascais, acho que era a Standard, tinha um parque de estacionamento fora da porta e nós arrumámos os carros nos retângulozinhos para cada carro. Mas quando nós acabámos, aquela coisa toda, ao fim de 1 hora, para aí, estavam 4 ou 5 funcionários, operários, com ar de galhofa e de gozo, porque algum tinha posto um carro de maneira que nós não conseguimos sair. Portanto, travou um bocadinho, e com ar como quem diz, elas pensam que são capazes de tudo e vão-se lixar. Vão esbarrar com esta dificuldade, e nós é que vamos ter que provar que as salvamos. Isto é um episódio pequenino, mas eu acho que é revelador. E o que é que aconteceu? Eu já não sei muito bem como é que foi nos pormenores, sei que olhámos umas para as outras, éramos 4, eu acho que era um mini, cada uma no seu canto do carro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, trás, e íamos deslocando o carro e saímos, e saímos, e eles ficaram, olha, a rir sozinhos. Porque é mais uma mostra de empoderamento e de absolutamente, é uma história pequenina que não tem importância nenhuma, claro, mas eu acho que foi... E nunca me esqueci desta história, porque acho que ela é um reflexo daquilo. Não sei se a Manuela se lembra, eu acho que não sei se era a Alina, se era a Manel, a Manuela era, de certeza, não sei se era a Alina também que estava, e havia mais outra pessoa, que eu não sei quem era, não me lembro, mas não sei se éramos 3, se éramos 4, sei é que uma não conseguia fazer nada. E eu toda a vida, às vezes aqui mesmo no trabalho, porque nós lidamos com coisas que às vezes são pesadas, e as pessoas dizem, eu não sou capaz, as minhas colegas. E eu digo, não há nada, como é, que um homem faça que as mulheres não conseguem fazer, porque a diferença é só na capacidade física de aguentar peso, e algumas, pela força do trabalho, têm a mesma capacidade, mas nós não, e portanto, 2, sozinho não levantamos, mas 2 levantamos, pronto, está feito. E muito obrigada, Liliana, por essa partilha deliciosa, porque de facto estas pequenas curiosidades, estas pequenas histórias fazem parte. Eu também acho muito importante as pequenas histórias. Claro que sim. São o contexto, dão para perceber melhor o contexto. E aproveito também para convidar toda a gente a assistir aos restantes vídeos disponíveis na página do YouTube da UMAR Feminismos, memórias de outras fundadoras da UMAR que em muitos momentos se cruzam com as memórias umas das outras, precisamente porque estas memórias são partilhadas, são destas lutas feitas em conjunto nesta grande associação. E, portanto, convido também toda a gente a visitar estas histórias. Liliana, muito obrigada novamente, foi um privilégio. Beijinhos, eu gostei muito, Cátia, gostei muito, foi um prazer muito grande tê-la conhecida. Até um dia destes a se encontrar algures ao vivo. Exatamente, quem sabe, acho que sim, acho que era ótimo. Muito obrigada. Um beijinho para todas, tudo a correr bem, muitos sucessos. E muitas lutas e conquistas. Muitas conquistas, são importantes para todas. É verdade. Muito obrigada, Liliana. Nada, adeus, beijinhos. Obrigada. Adeus.